Nesse vlog de leitura vamos ler uma ficção científica, que eu espero muito que sejam 5 estrelas, ou bem próximo disso. E isso me faz ficar revoltada. O livro começa com um homem acordando de um possível coma. Preciso já expressar o meu amor pelo rock. Aquele tipo de cena que você não consegue largar a leitura. Oi amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Tereza e falo sobre livros. Definitivamente, ficção científica não é meu gênero favorito, nem perto disso. Ele não é um gênero literário tão presente nas minhas leituras, mas definitivamente algo mudou depois que eu li Fúria Vermelha, que eu dei 3 estrelas, mas eu acredito que sejam 4 estrelas hoje, mas isso é conversa para outro vídeo. Nesse vlog de leitura vamos ler Devoradores de Estrelas, do Andy Weir. Ele não estava na minha prioridade, mas como o filme acabou de lançar, eu quero muito assistir. Então sim, ele passou na frente de Trono de Vidro. Que esse livro seja incrível. Eu estou bem no início, eu estou na página 87, no capítulo 5. O livro começa com um homem acordando de um possível coma. Ele acorda em um local isolado, cheio de máquinas. Ele deduz porque aparenta muito ser uma espécie de quarentena. A questão é, ele não possui nenhuma memória. Ele não sabe onde está, do porquê está nesse local. Ele não lembra nem mesmo do seu próprio nome. Existem robôs cuidando dele e o mais aterrorizador, existem 2 cadáveres. E ele nem sabe quem são essas pessoas. Uma coisa que eu gostei muito na narrativa é que temos flashbacks da vida desse homem. Então, junto com o protagonista, vamos descobrir o que está acontecendo. O que eu já sei, e são detalhes que eu acredito que não vai fazer diferença, não é um spoiler que estrague a experiência da leitura de vocês, caso vocês desejem ler, claro. Então, o que eu já peguei. O nosso protagonista é um professor de ciências do ensino fundamental, mas no seu passado ele exercia a função de microbiologista. Ele trabalhava com modelos teóricos sobre vidas alienígenas. E ele acreditava muito, ele tinha uma teoria e ele escrevia vários artigos sobre isso. A água não é necessária para que exista vida. Um ponto muito importante aqui. O Sol está morrendo. Eles ainda não sabem o que está acontecendo. E como a energia do Sol está diminuindo, a Terra vai entrar em um grande colapso daqui a poucos anos. E é justamente por isso que uma mulher vai ir atrás do nosso protagonista, para que ele a ajude a estudar a espécie alienígena que aparenta estar sugando a energia do Sol. Então, no momento onde eu estou, o nosso protagonista já lembrou de tudo que eu citei aqui pra vocês. Ele já lembrou o nome dele, que é Roland Grace. Ele sabe que está em uma nave, no espaço. Ele não sabe exatamente aonde ele se encontra. Ele ainda não lembrou de tudo sobre a missão, do que ele tem que fazer ali, se ele está buscando de fato uma resolução, se ele já sabe sobre essa resolução, se ele está apenas coletando materiais, informações para que possa voltar à Terra. Mas uma coisa ele sabe e ele percebeu, o que me preocupa. Essa viagem que ele está fazendo é apenas de ida, ou seja, ele não vai voltar. O último suspiro dele vai acontecer no espaço. Megamente preocupada porque eu estou me apegando ao protagonista. 30 anos. Olhei para os rostinhos dos meus alunos. Em 30 anos, eles teriam 40 e poucos anos e teriam que enfrentar o peso de tudo aquilo. E não seria nada fácil. Aquelas crianças cresceriam em um mundo idílico e depois seriam lançadas em um pesadelo apocalíptico. Será que está sendo ingenuidade da minha parte desejar, torcer para termos um final feliz?
Atualizações. Eu cheguei no capítulo 10, na página 153. E estou amando isso aqui. E estar amando esse livro me faz pensar que, no passado, eu tinha, de certa forma, um preconceito. Então, na minha cabeça, seria uma leitura difícil, entediante, abordaria temas que, de fato, não me interessam. E isso me faz ficar revoltada, porque, como eu falei novamente, eu estou amando isso aqui. Devoradores de Estrelas aborda temas mais complexos, como fórmulas matemáticas, elementos da tabela periódica, um pouco de engenharia, tem toda a questão do espaço, enfim. Mas ainda assim, é um livro muito divertido. É um livro que eu não sei se é porque o nosso protagonista é um professor, ele deixa tudo muito mais simplório. Então você, de fato, consegue entender esses temas mais complexos. E eu vou pontuar isso novamente. É um livro carregado de humor. Eu já me peguei rindo de vários trechos. Eu estou amando o nosso protagonista, amando mesmo. Estou muito curiosa para saber se essa missão vai dar certo. Continuo com aquela esperança de que o nosso protagonista vai voltar para casa. Eu estou encantada, para não repetir, amando novamente. A escrita do autor é muito boa. Tem momentos que eu preciso reler um parágrafo que eu fico, meu Deus, eu não entendi absolutamente nada. Porque assim, gente, eu preciso entender o que eu leio, porque senão eu não encontro paz de espírito, entendeu? Então eu preciso de fato entender cada trecho. Mas enfim, vou voltar para a minha leitura, porque estamos indo para uma cena. Vamos ter uma interação aqui que eu estou extremamente ansiosa para saber o que vai acontecer. Claro, não irei falar aqui, mas quem leu sabe do que eu estou falando e eu estou extremamente ansiosa. Estou no capítulo 21, e assim, os últimos capítulos foram tensos. Aquele tipo de cena que você não consegue largar a leitura até ter uma resolução. Então eu ficava só mais um capítulo, e fui dormir quase 4 horas da manhã. Faltam um pouco mais de 100 páginas para finalizar a leitura, e devo confessar que estou nervosa, com muito medo, porque esse livro já me tirou lágrimas. Eu de fato não tenho ideia do que vai acontecer no final dele. Aqui temos um plot twist, e assim, ele me pegou bem de surpresa, assim como o protagonista, porque de fato, ele não passou nenhum segundo na minha mente. Ele deixou o clima pesado. Eu estou no capítulo 25, na página 364, e eu preciso já expressar o meu amor pelo Rock. Então, basicamente, todas as minhas cenas favoritas incluem ele. Então, assim, o Rock tem o meu coração.
finalizei Devoradores de Estrelas e ele pra mim foi literalmente aquela leitura surpresa, aquela leitura que eu não esperava me impactar da forma que me impactou e eu me conectei tanto com ela. Foi a melhor ficção científica que eu já li, com toda certeza. É um livro tão divertido, mesmo com toda a sua complexidade científica, focada claramente no espaço. Temos personagens cativantes, um enredo tão bem estruturado, claramente algumas reviravoltas, aquelas cenas que fazem você ficar muito tenso, com o coração bem apertado, e que, claro, faz você não largar a leitura. Então, apenas recapitulando com vocês, aqui a gente vai conhecer a história de um homem que acorda no espaço com duas pessoas sem vida, sem ter a mínima lembrança do porquê está ali e o que tem que fazer nesse lugar. E com isso temos pequenos flashbacks de sua vida antes de tudo aquilo. Com essa linha do passado, vamos descobrir o porquê ele está ali e o que ele tem que fazer para salvar a Terra, com uma ajuda bem inesperada. Eu acho que o que mais estava me intimidando com esse livro era a escrita do autor. Eu ficava tentando imaginar como ela seria. Meu Deus, eu o amei. E claro, com toda certeza, foi um livro 5 estrelas. Eu fui assistir a adaptação de Devoradores de Estrelas no cinema com meu namorado. E assim, gente, eu amo de verdade, com todo o meu coração, quando um livro que eu sou completamente apaixonada é adaptado. E eu posso mostrar pro meu namorado isso, esse mundo que me encantou tanto. Então eu estava com altas expectativas. Então o que eu achei dessa adaptação, que é sempre muito complicada para um leitor, não é mesmo? O elenco foi simplesmente perfeito. O ator escolhido para interpretar o protagonista, sensacional. Ele é incrível e muito talentoso e extremamente carismático. Eu ri em muitas cenas, me emocionei em muitas outras, então assim, saí com os olhos inchados. Para ser sincera, eu fiquei com muito receio do Rock ser estranho visualmente na filmagem, e não, gente, ele é perfeito e eu me apaixonei mais ainda por ele, de verdade. A estética visual do filme ficou absolutamente linda. Tinham cenas que você ficava vidrado de tão bonito. Óbvio que ocorreram algumas mudanças. Bom, adaptação é uma adaptação, não é mesmo? Então sabemos como funcionam as adaptações literárias aqui. Então sim, algumas cenas foram mudadas, algumas cenas foram acrescentadas e tá tudo bem. Os meus dois únicos pontos sobre a adaptação é: eu senti falta da ficção científica, do conteúdo científico, daquela pequena explicação. Obviamente, ela não seria tão aprofundada, mas em comparação ao livro eu senti que ela quase não existiu. E isso faz com que a gente vá para o segundo ponto. Ao meu ver, como leitora e como, obviamente, telespectadora do filme, eu senti que algumas cenas ficaram confusas, porque de fato faltou explicação. Então eu senti que quem não leu o livro ficou muito confuso em algumas partes, mas ainda assim eu amei muito o filme. Pra mim foi um 8 de 10. Como eu falei, eu amei o filme, mas claro que eu prefiro o livro. Incrível, incrível. Eu fui na livraria leitura, foi a minha primeira vez e eu estava tão ansiosa. E assim, eu fiquei extremamente feliz porque meu namorado me ofereceu um livro e eu saí de lá com 3. E assim, a diferença da Amazon estava baixíssima. Então eu fiquei muito feliz porque faziam anos que eu não comprava um livro em uma livraria. É uma experiência única. Então eu comprei os 3 volumes de Biden 13. Se eu não me engano, a série se chama Boys of Tomens. Não sei se eu estou pronunciando corretamente. Eu sei que são romances mais jovens, mas com uma carga emocional muito grande. Ou seja, bem o meu estilo. Então temos o primeiro, que é Biden 13, o segundo e o terceiro. Eles estavam em promoção, então você comprava 3 livros da série e pagava 2. Então assim, eu amei muito. Completamente ansiosa para ler. Mas esse foi o vídeo, minha gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que de alguma forma eu tenho incentivado vocês a lerem mais um pouquinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!